Ele anda então como homem, fala como homem, prioriza a segurança de seus companheiros humanos diante da ameaça alienígena. Falar de Matrix nunca enjoa. E ouvir falar de Matrix também nunca enjoa. Steven Spielberg despedaçou o público com seu devastador filme de 2001. Na virada do século XX para o século XXI, assistimos literalmente a um fato único para a época e que transformaria a história para sempre. Monstros e mundos possíveis da ficção científica que parecem escapar das páginas de livros e finalmente se materializaram nas telas do cinema. Foi nas telas desse cinema que durante anos a humanidade conseguiu acompanhar a antecipação de várias máquinas, tecnologias e até as futurísticas viagens no tempo. Nesse tipo de narrativa podemos acompanhar vários desafios que sempre exigiram o máximo de criatividade dos protagonistas para resolver os problemas e fazer render o ingresso do filme também, né? Da mesma forma, acompanhamos o surgimento iminente e inevitável de robôs avançados que passariam no teste de Turing. São robôs como esses que provavelmente, se estivessem assistindo esse vídeo agora, deixariam o like. Por quê? Porque eles têm que provar que não são robôs. E qual seria a maneira mais natural de fazer isso por aqui? Deixando o like no vídeo, é claro. É exatamente esse o tema do vídeo que vamos ver a seguir, ao descobrir quais são os 5 robôs do cinema que passam no teste de Turing. O androide David de Prometheus pode ser o mais memorável. Contudo, desprovido de qualquer consciência ou empatia como é mostrado no filme, não seria então o melhor candidato da franquia de filmes Alien para passar no teste de Turing. Nesse caso, o Bishop, outro androide da franquia de filme Aliens, que foi então criado para ajudar a tripulação da nave em sua missão para investigar uma colônia humana desaparecida, e então seria a melhor opção para passar nesse teste, e não David. Bishop é muito diferente do androide Ash, inclusive, que apareceu no filme original. Enquanto Ash era frio e calculista, Bishop é mais humano em sua personalidade e também mostra empatia e preocupação pelos humanos com os quais trabalha. Ele também é muito eficiente em suas tarefas e é capaz de realizar habilidades físicas sobre-humanas, como suportar altas temperaturas e resistir a danos severos. Ele seria um bom integrante para o grupo de super-heróis Vingadores. Ele anda então como homem, fala como homem, prioriza a segurança de seus companheiros humanos diante da ameaça alienígena e até se voluntaria para trabalhos perigosos, superando seu desejo de não o fazer. E é esse desejo de ajudar a humanidade o componente mais convincente da programação de Bishop. Eu, Robô é o famoso livro de Isaac Asimov que eu recomendo para todo mundo ler. E esse livro tem diversos contos interligados entre si a respeito de robótica e também sobre contradições a respeito das 3 leis que regem os autômatos nesse universo produzido por Isaac Asimov. Em 2004 foi transformado então em um filme protagonizado por Will Smith, que você provavelmente deve ter assistido. No filme vemos um robô da linhagem NS5 chamado Sonny, que, semelhante aos outros robôs dessa lista, é o primeiro de seu tipo, construído sob medida de uma programação diferente de outros NS5, o que lhe permite desconsiderar as 3 leis da robótica. Sonny também tinha uma outra característica na programação que o diferenciava de todos os outros robôs. Ele tinha uma conta no YouTube e quando ele olhava para o canal Nova Atenas, ele não pensava 2 vezes em se inscrever. Os outros robôs eram incapazes disso, então Sonny era muito mais avançado, fica a dica. Embora isso por si só não torne Sonny particularmente especial,
é o desenvolvimento de características mentais semelhantes às humanas, ou seja, emoções e sonhos, que são indicativos da verdadeira inteligência e de uma mente independente que seria capaz de passar com facilidade no teste de Turing. Duas curiosidades até aqui: a ideia de um robô se escondendo em um grande grupo de robôs idênticos a ele veio do conto Pequeno Robô Perdido, que está na coletânea original de Asimov, Eu, Robô. Já o sonho de Sony, no qual os robôs são libertados, vem da coletânea Sonhos de Robô, um conto e também um livro de contos com a continuação de Eu, Robô, com novas histórias a respeito dessa trama. A série de filmes Matrix já foi citada algumas vezes aqui nesse canal, mas é uma coisa que a gente vai fazer mais vezes ainda e mais vídeos para frente, porque falar de Matrix nunca enjoa, e ouvir falar de Matrix também nunca enjoa. As irmãs Wachowski ofereceram uma série de candidatos em relação aos filmes que seriam qualificados para passar no genial teste de Turing. Até porque desde o programa de computador desonesto Agente Smith até o horrível líder das máquinas malignas ou aquele Deus Ex Machina que nós vemos no terceiro filme, se não me falha a memória, naquela cena que tem várias telas na sala, todos eles então são candidatos praticamente perfeitos para estarem nessa lista. Mas contudo, porém, entretanto, é a última versão de Morpheus em Matrix Resurrections que vamos falar e colocar aqui dentro dessa lista, pois o mesmo consegue existir como uma mente humana convincente tanto no mundo virtual quanto no real. Resurrections introduz conceitos novos na série de filmes, o que permite que a versão do programa Morpheus criada por Neo, assuma então uma forma humanoide. Nessa forma, Morpheus ganha vida fora de Matrix por meio de uma coleção de nanorobôs que compõem assim a sua forma, que se assemelha um pouco com a forma humana. O filme Chappie pode não ter recebido a devida atenção, mas a humanidade contida naquele robô protagonista, que é o personagem principal, que nos toca o coração inclusive, nos faz pensar que facilmente passaria no teste de Turing de olhos fechados. O personagem principal por aqui é um robô chamado Chappie, que leva também o nome do filme, que originalmente foi programado para ser um robô policial e que seu criador também acredita ser a primeira inteligência artificial verdadeira inventada na história. Ao contrário de muitos outros filmes com personagens robôs quase humanos, na verdade testemunhamos todo o desenvolvimento de Chappie, e desde a inserção como um software até a plena personalidade. Ao longo do caminho ele aprende a falar e tenta se ajustar em um ambiente e mundo cruel que repetidamente tenta esmagá-lo. Steven Spielberg despedaçou o público com seu devastador filme de 2001, Inteligência Artificial. O filme mostra a história da criança robô órfã David enquanto ele embarca em uma jornada existencial. Dentro dessa jornada existencial, ele enfrenta desafios e supera problemas, desejando ser amado enquanto busca significado e sentido na vida. É o coração, a emoção e a determinação de David que o diferenciam dos outros robôs, muitos dos quais são capazes de formular e também executar pensamentos e raciocínios complexos, mas sem as emoções necessárias para se passarem por humanos. Enquanto David tinha emoções, conseguia amar, conseguia sentir e conseguia sonhar, os demais robôs não carregavam nenhuma dessas características. Enquanto David compartilhava um comentário nesse vídeo que deu muito trabalho para fazer, os demais robôs passavam em branco, não assistiam o vídeo até o final e muito menos comentavam. Triste.
Único em sua capacidade de amar, David é mais humano do que os humanos ao seu redor e busca também uma compreensão e significado para a vida com as quais a maioria de nós nunca sonhou em ter. Temas pesados destacam o envolvimento de Stanley Kubrick no projeto. Embora Kubrick tenha deixado de viver antes mesmo do filme ser lançado, foi a incursão de Spielberg no outro extremo de outra história, com Jurassic Park, que convenceu Kubrick de que a tecnologia cinematográfica estava finalmente pronta para que sua visão ganhasse forma e fosse finalmente exibida nas telas de cinema. Muito obrigado, Steven Spielberg. Os robôs fascinam os humanos há muito tempo. Há muito tempo somos fascinados por histórias que envolvem robôs. Eles têm sido um dos pilares do cinema há quase um século, mas as velhas lendas sobre autômatos e golems são ainda muito mais antigas do que isso. Antes mesmo dos robôs existirem, já existiam pelo menos personificações que indicavam que algum dia algo mais moderno poderia vir a existir. Frankenstein de Mary Shelley, publicado em 1818, introduziu uma das coisas mais reconhecíveis relativas a humanos artificiais usados até hoje em filmes de robôs, ou seja, aquela aparência robótica meio travada, meio sombria, que as pessoas não confiam muito. A palavra robô, inclusive, só foi cunhada no início do século XX, derivando da palavra eslava robota, que significa trabalho forçado. Mas a presença de robôs como protagonistas em filmes tem sido uma tendência intrigante ao longo de décadas e mais décadas no cinema de ficção científica. E é exatamente isso que nós vamos descobrir a seguir. Vamos ver a seguir 7 filmes em que robôs são protagonistas. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu!